69. A intimidade de cada um. Samara fez sua última ronda daquela noite. Logo o dia amanheceria. Aflita, dirigiu-se para o quarto onde Virgínia estava. Não compreendia por que seu coração estava tão aflito. Respirou profundamente e bateu na porta. Abriu-a ao ouvir a voz grave do pai. Tinha certeza de que ele estava acordado. Tentando seu melhor sorriso, o encarou. "Por que você é tão teimosa?" perguntou-a encarando. "Por que trabalhar é melhor que ficar em casa pensando bobagens?" Respondeu beijando seu rosto. Ele ficara chateado por ela ter ido trabalhar e não ficado em casa com Açucena como ele pediu. Por isso, ela evitou procurá-lo por toda a noite. Tinha notícias de Virgínia pelos outros profissionais. "Como ela está?" perguntou se aproximando da cama. Ele fungou. "Graças a Deus está bem e tranquila. Está ciente de que está em casa e segura." Respondeu emocionado. Ela o encarou. Raramente ele demonstrava qualquer tipo de emoção. "O senhor deveria descansar. Quando a Açucena vir, eu vou ficar aqui até ela receber alta." A interrompeu. "Pai, você precisa descansar." Ele deu um meio sorriso. "O que foi?" perguntou franzindo a testa. "Você", começou sorrindo. "Você não sabe se me chama de senhor ou você? Sabe o que parece? Que em algum momento eu sou rígido e em outro tranquilo." Ela ficou corada. "Desculpe-me", pediu constrangida. "Na verdade, não sei por que eu faço isso, mas não é falta de respeito." Nervosa, apertava uma mão na outra. Não queria que ele pensasse que ela não o respeitava. "Estou brincando, minha filha", disse-a, abraçou. "Eu sei que seu carinho e respeito não têm nada a ver com os pronomes de tratamento." "Obrigada, pai", suspirou aliviada. "Precisa se acostumar com esse Hector que brincava. E quanto a eu descansar, acho muito engraçado que você não ouve seu próprio conselho. Eu só vou preencher uma papelada e vou para casa descansar. Quer que Açucena traga alguma coisa em especial?" "Não. Quero apenas que você descanse, promete? Que não vai sair por aí tentando salvar quem quer que seja?" "Prometo tentar", disse, sentindo mais uma vez o aperto no coração. "Tente descansar um pouco também. Se estiver com essa cara cansada, quando a Açucena chegar, ela não permitirá que o senhor fique aqui, nem que tenha que pedir ao Eric para te expulsar." "Ela é bem capaz disso", resmungou sem disfarçar o orgulho. "Ou pior que isso, manda-lo me pôr para dormir." "Tal pai, tal filha", disse sorrindo, o abraçou e saiu cantarolando. Exausta, ao chegar em casa, cumprimentou Jéssica com um sorriso indo direto para seu quarto. Infelizmente não conseguiu dormir, apesar do cansaço físico e mental. Após debater-se na cama, por tempo que lhe pareceu longo demais, aflita levantou-se e ajoelhou aos pés da cama. "Senhor meu pai", começou em voz baixa, "Deus misericordioso e justo, perdoe-me por toda essa inquietação e aflição. Estou feliz, pai, por termos encontrado a tia Virgínia e ela estar bem, pelo Senhor a ter protegido e a livrado da violência do marido. Ainda assim, Senhor, não sei o motivo pelo qual estou tão receosa e nervosa. Perdoe-me. Não quero ser ingrata." Suspirou profundamente. "Acalme o meu coração aflito. Acalme minha alma desconfiada e angustiada. Pai amado, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Me tem protegido contra a maldade humana e colocado pessoas boas e maravilhosas para me amar e estar comigo. Obrigada, Senhor. E justamente por isso, peço perdão pela angústia que está me dominando. Sei que o Senhor está no controle da minha vida e sabe de todas as coisas. Senhor, se é algo que eu possa fazer, me mostre e fortaleça-me. Se é algo que apenas o Senhor possa fazer, acalme-me e me ajude a esperar em Ti, em nome de Jesus, seja o Senhor comigo." Pai, mais uma vez eu coloco a vida do Tomás e da Lírio em suas mãos, independente de ela ser ou não filha do meu pai. Seja o Senhor a guardá-los, em nome de Jesus. Amém. Voltou a deitar fechando os olhos, caindo em um sono leve. Ofegante corria na floresta. "Estou sonhando?" pensou, olhando o vestido branco que usara na reinauguração do resort. Franziu o senho,
A calma que sentia não combinava com o coração acelerado e o tremor no próprio corpo. Como se não fosse ela correndo esbaforida, olhou calmamente ao redor. Estranhamente conseguia ver claramente ao redor, como se fosse dia. À sua esquerda viu uma cabana abandonada. Recordou-se de quando criança, uma pessoa voluntária no orfanato lhes contara histórias dos tempos primórdios de Granville, quando a cidade era mais uma zona rural, um pequeno povoado onde passava pessoas de vários lugares, e seus moradores preparavam cabanas para eles repousarem antes de seguir viagem. Pensando nisso, caiu ladeira abaixo, em pânico, acordou no seu quarto. Olhando para os lados, saltou da cama, indo ao guarda-roupas, pegou a primeira camiseta e calça jeans, vestindo-se rapidamente, correu porta afora. "Onde a senhorita pensa que vai nessa carreira?" perguntou Luan de braços cruzados, encostado displicentemente na porta da sala. "O que foi?" perguntou olhando ao redor. Jéssica e Patrick apareceram. "Não posso sair de casa?" "Claro que pode, desde que não seja para se meter em confusão", respondeu o futuro pastor calmamente. "AFF, até parece que vivo me metendo em confusão", resmungou erguendo as mãos. "Tudo bem", disse Jéssica séria. "Então você não se importa do Patrick ir contigo, não é mesmo?" Patrick arregalou os olhos. "De jeito nenhum. Será um prazer ser acompanhada por ele", respondeu sorrindo. "Nem pensar", resmungou, encarando os irmãos. "Até parece que eu consigo evitar que ela se meta em encrenca. E ainda me encrenque junto com ela." "Não se preocupe, Patrick. Eu jamais colocaria os irmãos Teixeira em encrenca. Eu só vou ver meu namorado e volto. Para casa, você pode me acompanhar tranquilamente." "Sério? Da última vez você disse isso ao seu pai. Recebemos a notícia de que você estava sendo levada pela ambulância", retrucou ele cruzando os braços. "Você tem a minha palavra de que vou me comportar, e não te darei nenhum problema. Realmente só quero falar com meu namorado." "Se é assim, eu te acompanho", encarou os irmãos. "Quero deixar bem claro de que não me responsabilizo pelas atitudes dela. Só vou mesmo para notificar a vocês." "Sabemos, irmão, que as irmãs Demetriou são uma força da natureza", disse Luan, passando os braços por seu pescoço. "Apenas nos dê notícias, por favor", disse-a encarando. Samara o ignorou, pegou na mão do Patrick e saiu pisando duro. "Odeio quando me tratam como criança", resmungou, o empurrando para o carro. "Você sabe que estamos apenas seguindo ordens", sussurrou Patrick, timidamente. "Eu sei", concordou, abaixando o tom e o encarando. "Não se preocupe. Vamos ficar bem. Vamos à delegacia e depois comeremos uma fatia de bolo na confeitaria Ana." "Gostei disso", respondeu sorrindo, colocando o cinto. Rafael olhou mais uma vez o celular. Samara ainda não havia visualizado sua mensagem. Assustou-se com o delegado chamando a atenção de todos, franziu o senho ao lado dele, uma mulher magra, esfregava uma mão na outra. "Pessoal, essa aqui é a Hazel. Ela foi transferida para cá. Será nossa nova colega, por favor, a tratem bem. Rafael e Romeu, venham comigo." Rafael o seguiu, mais uma vez olhando o celular. "O que você tanto olha nesse celular?" perguntou Romeu ao seu lado. Ele apenas suspirou. "Rafael, você já disse a Samara sobre a audiência do pai dela e da mãe do irmão?" O delegado mal os deixou entrar. "Não, senhor. Ela resolveu ir trabalhar ontem à noite. Mandei uma mensagem a chamando para almoçar, mas ela ainda não visualizou." O delegado passou a mão na cabeça. "Talvez fosse o caso de já falar logo por mensagem", disse nervoso. "Ela não vai gostar de ficar sabendo pela rádio patrulha." "Ainda acho melhor falar pessoalmente", respondeu Rafael. Uma batida na porta fez com que os três se virassem naquela direção. "Bom dia", sussurrou Samara. "Rafael, eu posso falar um instante contigo?" perguntou tímida. "Claro", respondeu se aproximando dela. "Delegado, eu já volto", disse saindo puxando-a pela mão. "O que houve com seu celular?" perguntou tranquilamente. "Descarregou", respondeu, se dando conta de que esquecera completamente do celular descarregado. "Desculpe-me, eu esqueci de colocar para carregar." "Tudo bem", disse puxando a cadeira para ela. "O que te traz aqui?"
Aconteceu alguma coisa sobre a qual você queria conversar? Por isso perguntou pelo celular? Perguntou preocupada. Na verdade, sim. Mas primeiro quero saber o que aconteceu. Você me parece cansada. Deveria estar descansando. Eu tentei descansar, mas tive um sonho. Sussurrou encarando seus olhos. No sonho eu estava correndo na floresta, naquela noite em que a Elizabeth tentou me sequestrar. Enfim, eu estava correndo e vi uma cabana à minha esquerda, ou seja, a leste. Uma cabana? Você se recorda de tê-la visto quando levada para lá? Perguntou delicadamente. Não me recordo, mas o sonho parecia tão real, disse apertando as têmporas. Meu amor, sussurrou tocando seu queixo. O que exatamente você quer que eu faça? Ela o encarou, com os olhos cheios d'água. Você poderia, por favor, verificar se há alguma cabana por lá? Perguntou corada. Essa cabana parece do tipo que os primeiros moradores daqui faziam para os viajantes? Ela franziu a testa. Como você sabe disso? Perguntou entre orgulhosa e preocupada de que ele se metesse em encrenca por causa dela. Eu fiz muitas pesquisas sobre Granville quando decidimos ficar por aqui. Respondeu tocando seu rosto. Ela fechou os olhos. Não se preocupe, eu vou. Até lá. Disse apertando suas mãos. Há alguma razão para que você queira que eu vá até lá? Sim. Respondeu engolindo seco. Eu estou muito preocupada com o Tomás e a namorada. Eu sei que aconteceu alguma coisa com eles. Querida, não havia mais ninguém no sítio. O mais provável seja que todos tenham ido embora. Não, disse sacudindo a cabeça. Não sei ao certo, mas tem alguma coisa errada. O Tomás me disse que o tio e a avó dela jamais aceitariam o namoro deles e... Casa dele queimada daquele jeito, não. Tem alguma coisa que não se encaixa. Ela se aproximou ainda mais dele. Eu sei que tem algo a mais naquele lugar, só não sei ainda o que é. Querida, você sabe que, provavelmente, essa moça não tenha nada a ver com o Hector. Frisou preocupado. Eu sei, assim como ela pode também ser a filha dele. Meu Deus! Essa história é tão fantasiosa, disse coçando a cabeça. Eu sei, por isso mesmo eu quero eliminar todas as pontas soltas. Ok, eu vou até lá, mas você tem que me prometer que aconteça o que acontecer vai ficar aqui. Eu sei, também prometi aos irmãos Teixeira que voltaria para casa. Aliás, o Patrick está aí fora me esperando. Rafael sorriu. O que aconteceu? O que você queria me falar pelo celular? O seu pai e a mãe do Bernardo, disse-a encarando. Foi marcado a audiência deles. Ela assentiu, dizer que isso a deixava calma ou nervosa, não saberia dizer, porque na verdade não era nem uma coisa nem outra. Era como se tivesse recebendo uma notícia sobre um total desconhecido, o que de certa forma não deixava de ser verdade, apesar de um deles ser seu pai biológico, era tão desconhecido quanto a mãe que lhe tiraram o prazer de conhecer. Respirou profundamente. Já era esperado. A juíza Eliana só estava protelando por causa do sequestro da Virgínia. Disse tranquilamente. Na verdade, meu amor, não foi por isso que a juíza marcou a audiência. Disse cauteloso. Ela o encarou franzindo a testa. Há um juiz de Brasília a instigando a acelerar o caso. Mas como e por quê? Pensei que o resto do país não tivesse nenhuma autoridade sobre Granville. E não deveria, mas esse juiz veio com tudo para cima dela. Qual o intuito de Brasília no caso de Albert, ou mesmo Elizabeth? Sérgio, o pai de Valentina, que poderia se interessar pelo caso da esposa, lavou as mãos, a deixando por conta da justiça de Granville. Quem mais poderia ter interesse nesses dois? Tem alguém poderoso querendo destruir esse lugar, Evil escreveu na carta que deixara para o irmão. A pessoa poderosa, de quem Evil escreveu na carta para o Bernardo, ele os conhece e quer tirá-los daqui, disse Samara nervosa. Tobias, pensou confuso. O que ele escreveu para o Bernardo? Perguntou, não esperava que ele tivesse falo sobre isso com o garoto. Não muita coisa, apenas que havia alguém poderoso querendo destruir a cidade e pediu para ele fugir daqui com a gente e que o pouco que sabia estava com a Amara. Concluiu o encarando. Ninguém dizia nada, mas ela sabia que Amara havia entregue coisas comprometedoras à polícia, incluindo provas contra Albert e Elizabeth.
Não estava preocupada porque sabia que as leis de Granville eram rígidas e rigorosas, mas o restante do país não era assim. Se conseguissem tirá-los da cidade, havia uma grande chance de acabar impunes. Não pense nisso, disse levantando-se. Vá com o Patrick, que eu vou voltar ao sítio com o Romeu. Como se tivesse sentido ansiedade, tocou de leve seu rosto. Outra hora falamos sobre Amara e o tesouro do Abelardo, disse sorrindo. Vocês deram um apelido para o que ela trouxe? Perguntou entre divertida e preocupada. Romeu começou a chamar de Tesouro do Evil, mas depois do que ele fez por todos nós, o delegado nos proibiu de continuar a chamá-lo de Evil. Acho justo, disse-o acompanhando para fora. Beijando-a de leve nos lábios, a deixou, com Patrick, só voltando a entrar depois que eles partiram. Irritado, o delegado o encarava. Após ele narrar o que Samara havia lhe pedido, Isaac tinha razão. Ele não pensava muito quando ela tinha alguma ideia ou pressentimento. Na verdade, ele acreditava que a intimidade dela e a sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo era muito grande. Nas situações mais improváveis ela estava certa. Sua experiência com Deus lhe ensinou que não havia coincidência, ou bom ou mau pressentimento. E você obviamente concordou com toda essa loucura, disse fechando os olhos. Rafael sabia que ele estava se contendo, exatamente como fazia com os filhos. Você faz tudo o que ela te pede, por mais absurdo que seja? Perguntou Hazel, encarando os dois. O que é mesmo que você está fazendo aqui? Perguntou Rafael, encarando-a, e logo voltando o olhar para o delegado. Ele nem chegou direito. Eu já expliquei que ela está aqui para nos ajudar. A Melinda a enviou, respondeu o delegado. Claro, depois de tirar o dela da reta, resmungou Rafael. O que eu estou tentando dizer é que não faz sentido gastar tempo e pessoal atrás de uma intuição de uma mulher que nem é da polícia, disse Hazel sendo prática, encarando-o. Infelizmente não se trata apenas de uma intuição. Geralmente a Samara tem razão, mas nesse caso, o delegado interrompeu-se frustrado. Não se preocupe. Eu vou sozinho, começou e encarou Hazel. E no meu carro, frisou irritado. Nem pensar, esbravejou o delegado se levantando. Vá com o Romeu e na viatura. Eu posso ir? Perguntou Hazel empolgada. Não, respondeu Rafael, ao mesmo tempo que o delegado disse. Sim. Frustrado, Rafael o encarou. Ele apenas deu de ombros. Quanto mais gente, melhor, disse sério. Irritado, Rafael seguiu Romeu e Hazel para fora. Os dois conversavam animadamente e pareciam amigos de longa data. Franziu o senho. Ela chegara naquela manhã, então de onde eles se conheciam? Ou será que apenas se deram bem de cara? Romeu era um bom rapaz, alegre e comunicativo. Os dois pularam no banco de trás. Nem pensar, um vem na frente, disse sentando atrás do volante. Romeu revirou os olhos descendo do carro. Dirigiu até o sítio, parando no mesmo lugar onde parou no dia anterior. E seguiram a pé até o local onde no dia anterior espionaram o sítio. Estranho, disse Hazel pensativa. O que é estranho? Perguntou Romeu gentilmente. O normal seria que as casas fossem aqui em cima. Por que lá embaixo? Aqui é plano, e o acesso mais fácil. Pela primeira vez, Rafael observou que as casas realmente eram praticamente dentro de um buraco. Era cercada por todos os lados, e o acesso só quem realmente conhecia conseguiria encontrar. No dia que foi com a Samara, quase não achou a entrada, sendo que havia estado lá dias antes. Realmente, concordou-a encarando. Quando você veio naquela manhã buscar a Samara, como encontrou aquela entrada? Perguntou Hazel. O Tomás me enviou a localização, disse olhando ao redor. Talvez o sítio seja apenas aquilo lá. Aqui pode ser outra fazenda. Hazel abaixou-se pegando um punhado de terra. Se realmente for outra propriedade, o dono deve ter morrido sem deixar herdeiro. Ninguém que trabalha com a terra deixaria abandonado um lugar como esse, disse Hazel deixando a terra cair entre os dedos. Vai me dizer que você entende de terra? Perguntou Rafael sarcástico. Eu fui criada lavrando a terra, acredite-me. Essa terra é produtiva. Os dois a encarou. O que foi?
Não pareço uma moça do campo? Não é isso, disse Rafael. Se tudo isso faz do mesmo terreno do sítio, por que ficar isolado naquele buraco com toda essa área? Exatamente, concordou Romeu. Vamos procurar pela cabana, ela disse à esquerda. Lembrou Rafael. Os três olharam para a esquerda e seguiram para lá. O que há de tão especial nas intuições dela? Perguntou Hazel. Não é apenas intuição. É o Espírito Santo falando através dela, respondeu Rafael. Sério que vocês acreditam nisso? Perguntou olhando de um para o outro. Se você não acredita, Deus te mandou para o lugar certo. Daqui a alguns meses a gente conversa, respondeu Rafael caminhando sendo seguido pelos dois. Quase meia hora de caminhada, eles avistaram a cabana, e à direita da cabana havia uma casa lindíssima. Os três entreolharam. Está só piorando, disse Romeu pegando a arma. Eu vou à cabana. Vocês vão à casa, disse Rafael. A porta da cabana estava aberta. Armado, ele adentrou em silêncio. O aroma de sangue invadiu suas narinas. Cobriu o nariz com a camisa. O som de gemidos o fez acelerar os passos. Uma pessoa de costas para ele gemia. Após verificar que não havia mais ninguém na cabana, aproximou-se. A pessoa estava consciente. Como isso era possível? Só Deus poderia explicar. O estado físico do ser prostrado no chão era indescritível. Aproximou-se ainda com a camisa no nariz. O aroma estava insuportável. Virou a pessoa. Pelo cabelo curto, deduziu que era um homem. Misericórdia! O que fizeram contigo? Perguntou-o deixando. Saiu correndo gritando por Romeu. O outro gritou de volta. Corra aqui! Gritou voltando para dentro. Graças. Ah! Deus! Pensei. Que? Ele. Não, fosse. Me ouvir. Disse pausadamente. Por favor, não fale, você precisa poupar energia. Não, eu não tenho muito tempo. Por favor, eu preciso que você busque. Pela Lírio. Ela e meu filho correm perigo. Sussurrou, deu um longo suspiro e desmaiou. Que cheiro de sangue! Ouviu a voz de Romeu. Aqui! Disse nervoso, verificando a pulsação do rapaz. Meu Deus, ele está morto? Perguntou Romeu ajoelhando ao lado de Rafael. Graças a Deus não, mas não sei se ele resistirá muito tempo, respondeu pesaroso. Já mandei nossa localização para o delegado, mas pela gravidade de situação, acho melhor buscar o carro e levá-lo para a cidade. Também acho, concordou Rafael já correndo porta afora. Ele correu sem se importar se estava se machucando ou não. Seu único pensamento era voltado para Deus, lhe pedindo que ele ajudasse aquele rapaz mais um pouco, e que ele conseguisse correr tão rápido quanto o Usain Bolt, chegando no carro em um terço do tempo que gastou para chegar à cabana. Graças a Deus! Suspirou aliviado, acelerando. Romeu e Hazel haviam esquadrinhado o local. Não havia ninguém por perto. Romeu se ofereceu para esperar pelo delegado. Rafael se recusou, ainda que não haviam encontrado ninguém, e o mais certo era que haviam deixado o rapaz para morrer. Era melhor não arriscar. Iriam todos, e voltariam com a cavalaria, quando os encontrassem na estrada. Enquanto Rafael acelerava, Romeu mandou uma mensagem para o delegado. Como esperado, encontraram o delegado na estrada. Romeu saiu do carro correndo e Rafael acelerou para a cidade. Jogou o próprio celular para Hazel. Por favor, mande uma mensagem para o Eric. Diga para nos esperar a postos. Estamos com um homem gravemente ferido, disse-a encarando. Obrigado. Não por isso, é o meu dever como policial e como ser humano, disse engasgada. Romeu ia atrás para evitar que o rapaz caísse do banco, mas ela se ofereceu por ser menor. Devido ao mau cheiro, eles não queriam permitir. Então ela os lembrou que eles estavam perdendo tempo. Naquele momento, Rafael agradeceu a Deus por ela ter começado a trabalhar naquele dia. Eric os esperava na entrada do hospital. O que aconteceu? Quem é esse rapaz? Perguntou enquanto colocavam o rapaz na maca. Não tenho certeza ainda, mas imagino que seja o rapaz que ajudou a Samara na noite em que ela foi sequestrada. Se for da vontade de Deus, nós o salvaremos, respondeu Eric correndo atrás da maca. Nervoso, Rafael passou uma mensagem para a namorada. Fechando os olhos, orou mais uma vez pela vida do rapaz.
Rafael! Apertou ainda mais os olhos ao ouvir a voz de Hector. Samara não queria que, por enquanto, ele soubesse de suas suspeitas. O que aconteceu? Que sangue é esse? Não tinha visto que estava sujo de sangue. E você está fedendo. Encontramos um rapaz muito ferido. Ele está entre a vida e a morte. Respondeu-o encarando. A violência nesse lugar está crescendo sobremaneira. Disse sacudindo a cabeça. E a dona Virgínia, como ela está? Perguntou tentando manter a calma. Afinal de contas, se a namorada estivesse certa, o rapaz quase morrendo era genro dele. Graças a Deus ela está bem. Ele suspirou aliviado, por Hector estar de costas para a porta. Assim não viu Samara chegando toda esbaforida. Ela voltou saindo do campo de visão do namorado. Pensei que a Açucena viria ficar com ela para o senhor descansar. Ela veio. Eu que não aceitei. Quero ficar com ela nesse momento crítico. Eu entendo, resmungou emocionado. Eu vou voltar ao quarto. Por favor, me dê notícias do rapaz. Espero em Deus que ele fique bem. Eu também, respondeu tenso. Hector virou voltando-se imediatamente. Rafael, eu sei o quanto você ama minha filha. E que é difícil dizer não a ela, mas por favor, tente mantê-la em segurança. Eu vou mantê-la em segurança, eu te garanto. Porém, Hector revirou os olhos, erguendo as mãos. Porém, não vai fazer com ela, deixe ser ela. Rafael sorriu. Exatamente. Tenho certeza que o senhor entende isso. Entendo. Se não fosse a teimosia dela, eu não teria. Sorriu erguendo as mãos novamente. Que a Açucena não me ouça. A maior alegria que tenho no momento, que é ela. Por isso você também deve entender. Porque fico tão apreensivo por ela ficar por aí, sendo ela mesma. Eu entendo. Mas acredito que Deus ainda tem muito mais para ela fazer. Então creio que precisamos nos acostumar. Eu sei. O mais interessante é que quando a conheci, ela parecia tão frágil e sensível. Divagou Hector. Sim, respondeu distraído, se recordando de que ela foi bastante audaciosa quando se viram pela primeira vez. Tem previsão de alta da dona Virgínia? Provavelmente amanhã ou depois. Graças a Deus, os danos foram menores do que aparentavam. O Eric está otimista, ele a encaminhou para a psicóloga, ela vai ficar bem? Graças a Deus, disse sincero. Hector se despediu dele e Samara apareceu imediatamente. Você estava ouvindo? Perguntou-a puxando para si. Sim, respondeu-o abraçando. E todo mundo que passava meu coração acelerava, porque assim como eu estava ouvindo, vocês também me ouviriam. Não tinha problema, você poderia simplesmente ter vindo visitar a dona Virgínia, disse sorrindo. Engraçadinho, até parece que ele iria acreditar. Eu a vi antes de sair do plantão. Não é horário de visitas e ele me fez prometer que iria descansar. E como vai ser? Vai começar a mentir para o seu pai? Não, só que neste momento eu quero que ele fique tranquilo com a dona Virgínia. Depois eu vou contar a ele. Além disso, não sei o que dizer a ele ainda. Entendo, disse-a apertando nos seus braços. Era mesmo uma situação delicada, como dizer a um pai que acreditava que a filha estava morta desde o nascimento, que existe uma moça parecida com a sua esposa morta e com o mesmo nome que era para ser da sua filha? Meu amor, não sei se o Tomás vai sobreviver. O estado dele é mais que crítico, não sei como. Ele ainda está vivo. Eu sei, Deus, disse emocionada.